Boa noite, a paz do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus e consagrar dízimos e ofertas. Feche seus olhos. Deus, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos pelo ar, pela água e pelo alimento. Somos gratos, Senhor, pelo trabalho, ó Senhor. E somos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos nesta noite na Tua casa, louvando, bendizendo o Teu santo nome, entregando dízimos e ofertas no Teu altar. Nós queremos consagrá-los em nome de Jesus. Amém. Amém? Ok, eu preciso que você fique alegre, porque o pregador aqui olhando para um monte de carinha triste aqui, fica difícil. Eu estava aqui olhando, tá? E todo mundo assim com aquela cara de peixe morto, sabe? Peixe fisgado já, foi guloso na minhoca e quando percebeu foi fisgado e está fora d'água, tá? O peixe fora d'água ele morre. Olha, você está num ambiente apropriado para não morrer. Você está num ambiente apropriado para exercitar a sua fé. Você está num ambiente apropriado para dizer: o meu Deus Todo-Poderoso vai fazer muito mais do que eu estou pedindo ou pensando, tá? Você está num ambiente em que você pode dizer assim: o meu Deus não vai me deixar sozinho, não vai me abandonar no barco, tá? Ele me colocou no barco, mas me colocou no barco para eu atravessar o lago, não é para eu ficar aqui. Se for necessário, Ele vai falar assim: ande sobre as águas e vem aqui onde eu estou. Então você também na sua casa, está nesse mesmo ambiente. Se você ainda não criou esse ambiente, crie esse ambiente em nossa casa, o ambiente de milagre, o ambiente de coisas extraordinárias que vão acontecer na sua vida, tá? Eu preciso crer, você precisa crer, nós precisamos crer, tá? Então eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículos 34 e 35, dois versículos, 34 e 35. Não se preocupe que hoje eu vou falar algo diferente do que eu sempre falo. Vou falar de fé. Vou falar de fé. Sabe, eu gosto de falar de fé. Deus me move para falar das coisas que eu vou fazer esperando nele, porque é Ele que vai liberar, é Ele que vai mostrar o caminho, é Ele que vai me capacitar, tá? E desde o início da minha vida, Deus me capacitou em todas as coisas. Lá no começo, quando Ele me colocou na frente de cerca de 150 jovens e adolescentes da igreja que eu participava, e eu nunca tinha 6 meses que eu estava frequentando uma igreja, e eu tremia igual vara verde, porque o pastor falou: você vai, eu estava começando a faculdade, falou: você vai falar para esses jovens. Falei: meu Deus, o que eu vou falar? Tremi igual vara verde. Já contei isso aqui, muitos de vocês já ouviram, tá? Eu suava demais, tá? E eu sentia assim o suor correr assim na perna, a calça era um pouco mais larga, né? O suor escorrer assim na perna, e eu falava, eu não conseguia entender porque eu estava passando por aquela situação. Quando eu fui abrir a Bíblia na frente das pessoas, a Bíblia ficava assim, eu não entendia porque a Bíblia tremia tanto, tá? Na verdade era eu que tremia. Ali depois eu comecei a entender que Deus estava me capacitando para coisas maiores, tá? Que Deus estava me dando condições para me saber desde o início enfrentar situações adversas e sair vencendo, sair vencedor, tá? E aí eu me apropriei disso que Deus fez, e daí a pouco eu comecei a crescer na minha vida profissional, comecei a crescer na igreja que eu estava começando a frequentar, e foi um tempo extraordinário, e esse tempo não acabou até hoje, porque só vai acabar quando o Senhor me recolher, amém? Ou Jesus voltar, aí eu vou para outro ambiente, eu vou para outro nível, né? O tema então é o quê? A minha fé pode mover o sobrenatural, tá? E o texto diz assim na minha versão: em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram sua instrução, e a água corria ao redor do altar e encheu até a valeta, tá?
Nós sabemos dessa história, a história de Elias, que desafiou ali os profetas de Baal. Tá? Nós sabemos a condição que Deus começou a colocar no coração de Elias. Eu creio que até Elias, quando começou, veio essa palavra à boca dele para fazer tudo isso, jogar 3 vezes água sobre o holocausto, até encher a valeta ao redor. Eu imagino assim, que Elias pode ter pensado, eu não falei isso. Mas já que eu falei, eu preciso acreditar. E se Deus colocou esse desafio diante de mim como profeta, é porque Deus vai fazer, é porque Deus vai realizar. Então Elias, ele precisava muito mais do que palavras, e palavras são, percebe? Ouviram o nosso pastor aqui hoje? Palavras são sementes. Elias, quando falou isso, ele deve ter pensado assim, eu estou lançando sementes aqui, e Deus vai fazer essas sementes brotarem, crescerem e dar frutos. Então Elias, ele precisava muito mais do que palavras, para mover aquela nação que estava naquele momento, com o coração endurecido. Elias precisava de algo sobrenatural na vida dele, ou que acontecesse ali naquele momento, e ele creu de que Deus ia fazer algo sobrenatural. Elias não estava pensando nele, porque ele tinha fé suficiente para crer que Deus fazia. Ele estava pensando em resgatar a nação de Deus, Israel, para voltar para o Senhor, para que eles voltassem a crer de que Deus era o Senhor de todas as coisas, é o Senhor do povo de Israel. Deus era aquele que tirou o povo do Egito e levou para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Elias precisava disso, ele precisava que o povo olhasse e visse o grande milagre que Deus ia fazer, para que esse povo voltasse a acreditar que Deus é aquele que realiza todas as coisas, tá? E aí Deus pega e usa o profeta para quê? Para isso. Tá? Um momento específico na vida de Elias, Deus pega e fala, eu vou usar o profeta, para que esse povo olhe para o profeta, e creia na palavra, que é semente que ele vai lançar, e que vai acontecer ali, aquela situação, e que eles voltem o seu rosto para mim. Tá? O profeta já tinha uma fé inabalável, ele cria, não, meu Deus pode fazer todas essas coisas. Quando a palavra foi lançada, ele falou, eu acredito, por isso que eu estou falando, eu acredito, se for uma palavra que Deus colocou na minha boca, eu acredito, e Deus vai realizar. Ele ficava assim, Deus não vai me deixar sozinho, Deus não vai me abandonar, e a ponto do profeta crer que Deus podia fazer aquilo que aos olhos humanos parecia impossível. Parecia impossível. A nossa fé, ela tem que ser uma fé suficiente para crermos de que Deus vai fazer o impossível naquilo que nós ansiamos, naquilo que nós necessitamos, naquilo que nós esperamos, mesmo que aos nossos olhos nós vamos olhar e falar assim, para mim não é possível, para mim não tem jeito, essa situação já está perdida, eu já estou derrotado. Mas aí o profeta nos instiga a dizer assim, nós servimos a um Deus poderoso, que vai fazer coisas extraordinárias, que vai fazer o impossível se tornar possível, que vai fazer as coisas acontecerem na minha vida, de modo tal, que a minha fé vai crescer, a minha fé vai ser aumentada. E aí, para isso acontecer, nós precisamos o quê? Ser obedientes, sermos ousados, corajosos, mas o combustível da mudança nas nossas vidas vai ser sempre a minha fé, a sua fé. A mudança vai acontecer, aquilo que você está passando na sua vida vai acontecer se você crer de que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Então eu preciso ser o quê? Para exercer minha fé? Ser ousado, ser obediente, ser corajoso. Não acontece, eu não consigo, mas Deus vai me capacitar para fazer. Eu não alcanço, eu não consigo chegar no tempo certo lá, que eu preciso chegar para conquistar aquele negócio, mas Deus vai me dar força e me dar velocidade, para que eu alcance, para que eu chegue lá, para que eu conquiste, para que eu venha tomar posse daquilo que Deus diz que já é meu.
Às vezes, eu não consigo receber e tomar posse da bênção, porque eu fico achando que eu não consigo fazer, mas também eu não crio uma expectativa de que Deus vai realizar, e eu não tomo iniciativa. Sabe, tomar iniciativa é saber que existe um buraco aqui entre eu e a bênção que Deus já me deu. Ele é grande demais, as minhas pernas não são suficientes para alcançar, eu não tenho força para pular, mas eu me lanço, porque eu sei que Deus vai fazer eu chegar lá do outro lado. A minha fé é desse jeito, a sua fé é desse jeito. Pastor, a minha não é. É sim, meu irmão. É sim, você precisa só colocar em prática. Você precisa só tomar uma decisão. Eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou chegar, eu vou alcançar. Deus vai mudar as coisas na nossa vida. E Elias nos mostra, se nós quisermos fazer a diferença nessa geração, vai ser preciso acreditar que Deus pode mudar todas as coisas na nossa vida. Percebe? Deus vai mudar todas as coisas na sua vida. Pastor, é impossível. Então é com Deus mesmo, não é com você mais, é com Deus. Nós precisamos crer em quê? No sobrenatural de Deus. Nós precisamos crer em quê? De que Deus vai realizar o sobrenatural na nossa vida. Nós precisamos o quê? Acreditar que Deus vai fazer as coisas impossíveis se tornarem possíveis. Se tornarem possíveis, ao ponto de quando eu tomar posse, de quando eu chegar lá, eu mesmo vou dizer assim, como que eu consegui realizar essas proezas? Ei, Deus vai fazer você realizar proezas para alcançar as bênçãos que Ele tem para você. Basta você o quê? Ter fé e tomar iniciativa. Tomar iniciativa. É desse jeito que Deus age, é desse jeito que Deus trabalha. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida, tá? Então, eu preciso o quê? Ter certeza. A minha fé precisa gerar certezas na minha vida para o sobrenatural de Deus acontecer. Olha bem, Elias já sabia o que Deus queria realizar. Ele já tinha visto feitos tremendos da parte de Deus em sua vida, e por meio do ministério que ele tinha como profeta. Mas nada parecido com aquilo que estava para acontecer, tinha acontecido na vida dele ainda. Eu imagino que Elias olhou e falou assim, o que Deus está mandando eu fazer vai ser tremendo, vai ser extraordinário, e eu vou fazer, porque quando Deus manda, minha função é obedecer. É Ele que garante que vai ser realizado, não sou eu. Elias falou, quando começou, Deus colocou no coração dele, manda jogar água, jogaram água, manda jogar água de novo, jogaram água, manda jogar água de novo, jogaram água, mas joga água o suficiente para encher até a valeta de água, que eu vou liberar algo extraordinário aqui, Elias, tá? E o fogo que eu vou liberar vai lamber todo o holocausto e vai secar toda a água que você mandou jogar lá em cima. Elias ficou assim, meu Deus, que coisa extraordinária que vai acontecer aqui. E Deus está me usando ao privilégio. Deus está me usando para que isso aconteça. Deus quer usar você para que coisas extraordinárias aconteçam na sua vida. Deus quer usar você para que coisas extraordinárias aconteçam na sua casa. Deus quer usar você para que coisas extraordinárias aconteçam lá no seu trabalho, tá? Aconteça lá na sua empresa, lá nos seus negócios, tá? Lá no seu emprego, lá na sua escola. Deus quer usar você para que o extraordinário aconteça. Agora, você precisa o quê? Ter fé e iniciativa. Tomar a decisão. Elias, então, faz o quê? Lança o desafio, tá? Então vocês invocarão o nome, ele disse assim, do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus, aqui letra minúscula, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus, com letra maiúscula. Tá? Olha o que esse homem fala. Vocês podem invocar o Deus de vocês aí. Eu estou lançando um desafio, invocam, chamam ele, falam com ele para queimar tudo isso aqui. Mas
eu vou chamar o meu Deus, vou invocar o meu Deus, vou pedir para o meu Deus. Elias tinha o quê? Certeza de que as coisas iriam acontecer. Ei, quando Deus revela algo para você, mesmo que seja coisa impossível aos seus olhos, pode abrir a tua boca, porque é o Senhor que garante que vai acontecer. Percebe, meu irmão? Eu preciso o quê? Exercer a minha fé e colocar em prática com as minhas ações. Tá? Elias tinha uma vida de intimidade profunda com Deus. E a intimidade que Elias tinha gerou fé na vida dele. Tá? E a fé que ele tinha foi o resultado do conhecimento que ele tinha de Deus. Aqui eu estou dando uma dica para mim e para nós, tá? Se nós quisermos ver Deus realizar coisas extraordinárias, milagres na nossa vida, coisas sobrenaturais da nossa vida, nós precisamos nos achegar a Deus. Nós precisamos conhecer melhor Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus, porque senão Ele não vai fazer. Você sabe aquele amigo que você tem uma intimidade tão forte com ele, que o que você fala, ele vai ajudar você a realizar? Assim é Deus, tá? Você sabe aquilo que é impossível acontecer, mas tem alguém que vai estender a mão para você e vai acontecer. Ei, eu estou falando para pessoas aqui, que aos olhos dele, ao coração deles, não consegue realizar, mas vai ter pessoas que vão estender a mão para você, se você tiver intimidade com elas. E se você tiver intimidade com Deus, tá? Deus vai mover no coração dessas pessoas. Elas serão instrumentos de Deus para que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida. Meu Deus, tá? Não há como conhecer a Deus se não for através da palavra dele. Não há como conhecer a Deus se você não buscar a Deus. Não há como conhecer a Deus se você não orar diante do Senhor. Não há como conhecer a Deus se você não tiver uma vida de intimidade com Ele. Vou buscar de manhã, vou buscar meio-dia, vou buscar à tarde, vou buscar à noite. Eu vou viver uma vida de dependência de Deus, porque eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, tá? Então Deus vai sempre esperar de mim e de você uma fé que vai prevalecer nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nos momentos mais difíceis. Ele vai dizer assim para o monte, ele vai dizer para você, olha, diga para o monte, para ir lá para o alto mar, agora diga para ele voltar. E isso vai acontecer, o sobrenatural vai acontecer na sua vida. O sobrenatural vai acontecer na sua casa. Talvez tem montanha lá para ser removida e você está querendo removê-la na sua casa. Ei, eu quero dizer, quem remove é Deus, através da sua fé. Se você crê que Deus vai fazer, que Deus vai transformar a sua casa, a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, viva isso, libere palavras de vitória. Palavras são... Percebe? Quando eu lanço a semente, eu vou correr risco. Qual o risco? De ver ela brotar, de ver ela crescer, de ver ela dar fruto e eu ser beneficiado. Agora, se a palavra é semente e eu não lanço essa semente, o que eu vou colher? Nada. Nada. Elias não teve medo. A palavra veio para ele e ele falou, eu vou lançar, porque Deus vai fazer prosperar. Eu vou lançar, porque Deus vai agir. Eu vou lançar, porque a minha fé é suficiente, e eu creio que o meu Deus pode vencer os meus inimigos. Então não se tem autoridades que Elias tinha, se não tivermos essa intimidade que Elias teve com Deus, tá? Intimidade e autoridade, elas vão sempre caminhar juntos, tá? Se você tem intimidade com Deus, Deus te dá autoridade para liberar a palavra como semente. Que calor aqui, né? E olha que está fresquinho aqui. Só que diante de todas essas coisas, nós precisamos crer que Deus ainda realiza o impossível nos nossos dias.
porque é muito legal nós olharmos para Elias, tá? E dizer assim, nossa, o que Deus fez, tá? Mas o que Deus está fazendo na sua vida? Qual a sua fé hoje? Você crê que Deus ainda realiza o que Ele realizou no passado? Você crê que Deus ainda faz o impossível acontecer na sua vida? Então, eu e você precisamos o quê? Crer nos dias de hoje, de que Deus faz, de que Deus realiza, que o possível é comigo e contigo, mas o impossível não é nem comigo nem com você, é com Deus. Deus vai realizar, Deus vai mudar, Deus vai transformar, amados, tá? Então eu preciso crer. Tá? Eu vou lá no versículo 36 do capítulo 18 de 1 Reis, e vai dizer assim, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Olha a oração desse moço. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Esse moço é doido, é loucura, mas Deus escolhe as coisas simples do mundo para que o mundo olhe e fale é loucura. Então Deus escolheu você para falar loucura daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Entenda, entenda, tudo conspirava para que o desafio de Elias desse errado. Todo mundo olhava assim e falava assim, não, pode ser que o Baal aqui não vai fazer nada. E eles até, eu creio que eles até já acreditavam, não vai fazer nada. Mas o Deus de Elias também não vai fazer, tá? O Deus de Elias também não faz essas coisas, tá? Mesmo ele sabendo que Deus abriu o mar vermelho, mesmo ele sabendo que Deus conduziu aquele povo por 40 anos no deserto, de dia uma nuvem para protegê-los do sol, e à noite um luzeiro para que eles não pudessem permanecer no escuro para espantar os animais, e uma coluna de fogo, tá? Mesmo eles sabendo dessas coisas todas, mesmo eles sabendo que quando eles chegaram na terra prometida, eles atravessaram o Jordão a pé seco, mesmo eles sabendo que depois de todas essas coisas, eles rodearam uma cidade durante 6 dias, dando uma roda ao redor da cidade, tocando buzinas, cantando, louvando ao Senhor, crendo que Deus ia realizar todas as coisas, eles nem sabiam o que Deus ia fazer. E quando acontece no 7º dia, cai todas aquelas muralhas, e eles entram naquela cidade, tomam aquela cidade, dominam aquela cidade, e Deus realizou coisas extraordinárias, tá? Deus vai fazer isso na sua vida. Alguns ouviram, alguns entenderam, Deus vai fazer essas coisas na sua vida. Eu não sei qual a muralha que você tem. Eu não sei para você, se para você chegar na sua bênção tem muralhas ao seu redor. Mas eu sei que o Deus que você crê, o Deus a fé que você deposita no Deus Todo-Poderoso, vai fazer essas muralhas caírem no nome de Jesus. Entende como Deus é bom, tá? As coisas podem conspirar para você, como conspirou para Elias, tá? Mas o profeta, ele acreditava que Deus ainda realizava coisas impossíveis. Ei, eu estou falando com alguém que crê que Deus continua realizando coisas impossíveis? Então feche seus olhos. O que é impossível para você? Pensa nisso agora. Pensa. Meu Deus, tem coisa que para mim é impossível. Então, você pode declarar isso, só você com Deus. Eu estou entregando agora para o Senhor realizar. Porque até agora eu tentei e não consegui. Até agora eu tentei e fracassei. Até agora eu tentei e as coisas não aconteceram. Mas agora, Senhor, eu estou entregando na Tua mão. O Senhor é o Deus que ainda realiza o impossível nos dias de hoje. Como o Senhor fez com o povo judeu, o Senhor vai fazer na minha vida também, em nome de Jesus. O resultado, amados, foi que Deus atendeu a oração de Elias e vai atender a sua. Deus envia fogo do céu,
O fogo queima completamente o novilho, queima completamente a lenha, queima completamente as pedras, e o chão também queimou. Seca completamente toda a água que estava naquela valeta. E todo mundo, eu acredito que ficou boquiaberto. Até o inimigo começava a olhar e falar assim: não, eu quero servir esse Deus também. Eu creio que ali houve conversão. Eu creio que ali Deus trabalhou no coração daquele povo que estava ali. E você imagina aquele povo saindo dali, chegando em casa e falando assim: esposa, você não sabe, chama os filhos aqui. Vocês não imaginam o que Deus fez através da vida do profeta Elias. Ele estava lá no Monte Carmelo. Deus liberou um fogo, queimou o holocausto, queimou todas as coisas, e todos nós olhamos e começamos a dizer: verdadeiramente nós precisamos voltar o nosso coração para esse Deus todo-poderoso. Muitas conversões, muito arrependimento do afastamento de Deus aconteceu e vai acontecer na sua vida também. Aqueles da sua casa que não creem mais, se afastaram da presença de Deus, quando verem Deus agindo na sua vida, você verá o poder de Deus se manifestando na vida deles. Eles vão olhar e vão dizer assim: meu Deus, eu preciso voltar para o Senhor, o meu coração precisa voltar para o Senhor, porque o Senhor é aquele que está realizando proezas na vida do meu cônjuge, do meu filho, da minha filha, de alguém da minha casa. Deus está fazendo coisas extraordinárias, tá? Olha, o profeta Abacuque, certo momento, ele profetizou lá no capítulo 3, versículo 2, ele disse assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia, tá? Ele estava falando assim: o Senhor parou de fazer, mas eu creio que o Senhor vai voltar a fazer. Se o Senhor parou de fazer na sua vida, Ele vai voltar a fazer. Se o Senhor parou de realizar na sua vida, Ele vai voltar a realizar na sua vida, tá? Assim como Abacuque creu, você vai crer também. E o autor da carta aos Hebreus, ele escreve para os crentes daquela época, dizendo assim, ele ratificou essa verdade entre eles. Ele falou assim em Hebreus 13:8, tá? Escreveu assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e para sempre, tá? O autor aqui de Hebreus estava falando para mim e para você assim: não creia que Deus só fazia essas coisas no passado, porque Deus continua fazendo nos dias de hoje, e Ele continuará a fazer para todos sempre. Diga assim: eu estou lançando sementes na minha vida. Então fala com Deus qual a semente que você está lançando na sua vida. Fala com Deus. Pode ser no silêncio. Amados, a Bíblia não fala muito de Elias, mas fala do monte de milagres que aconteceu através de Elias, tá? Mas o Tiago, o irmão de Jesus, nos diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Ele era tão humano quanto qualquer um de nós. Tiago está falando isso, tá? A diferença é que Elias tinha fé em Deus de uma forma incondicional. Olha só o que ele diz assim: Elias era um homem que andava no sobrenatural de Deus. Nas entrelinhas está escrito assim: Elias era um homem que tinha uma fé incondicional. Ei, eu estou falando com homens e mulheres que têm fé incondicional aqui. Não tem nenhuma condição para Deus realizar o milagre na minha vida. Declara isso, irmão. Libera essa palavra, essa semente para a sua vida. Não tem nenhuma condição para Deus realizar o milagre na minha vida. A única coisa que eu preciso é ter fé. A única coisa que eu preciso é eu ter iniciativa para buscar o meu milagre. E Deus vai fazer. Diga assim: Deus faz. Então, realizar o impossível na sua vida é ver aquilo que você não está vendo. Marcos 9:23 diz: tudo é possível àquele que crê. Quem crê aqui? Eu creio.
Meus olhos não veem, mas eu já posso enxergar com os olhos da fé aquilo que Deus vai entregar para mim na minha vida. Eu vou conquistar, eu vou alcançar, eu vou chegar lá. Eu quero liberar essa palavra como semente para você. Você também vai conquistar, alcançar e chegar lá. Sabe? Aí eu preciso fazer o quê? Pôr minha fé em ação. Se eu quiser ver o sobrenatural acontecer, a minha fé tem que se tornar ativa. Não pode ser paralítica, não pode ser paralisada. Eu não posso sentar na cadeira e esperar que Deus envie os seus anjos. Ele pode fazer isso se Ele quiser, e entrega tudo de mão beijada para mim e para você, né? Nós precisamos entender que nós somos um instrumento de Deus para recebermos o sobrenatural que Ele vai liberar para a nossa vida. Elias creu nisso. Ele disse lá no versículo 38, 39 do capítulo 18 do primeiro livro: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E eu acrescento aqui mais, além desses dois: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Elias fez o quê? Acreditou que Deus poderia fazer o impossível acontecer ali na vida dele, naquele momento, mesmo que fosse para abençoar uma nação e não a vida dele. Elias coloca a fé em ação. Ele começa a agir, e quando ele age, quando ele libera a palavra, após a ação dele, o sobrenatural de Deus começa a acontecer. Nós lemos aqui o versículo 38 e 39. Depois que ele orou, depois que ele falou, depois que ele exerceu a fé, depois que ele agiu, que ele colocou em ação o que ia acontecer na vida dele, Deus começou a agir. O fogo do Senhor caiu, o fogo do Senhor queimou o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, queimou, secou a água na valeta. E aí, quando as pessoas viram, começaram a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Todo o povo reconheceu que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro, era aquele que realiza proezas, é aquele que faz as coisas sobrenaturais acontecer na sua vida, o impossível acontecer na sua e na minha vida. Eu quero me incluir aí na sua bênção, na bênção também, tá? Eu e você, tá? Não bastou Elias apenas crer que Deus poderia realizar o impossível. Você pensou que acabou? Não acabou não, meu irmão, tá? Era necessário que ele colocasse a fé em ação. E é necessário para mim e para você colocarmos a nossa fé em ação. E dentre muitas características que Elias tinha, uma que me chama a atenção é que ele acreditava, mas ele também praticava a fé que ele tinha. Eu creio que Deus faz e fico sentado aqui esperando Deus fazer. Não, eu creio que Deus faz, então eu já vou levantar e vou atrás da minha bênção, vou atrás daquilo que Deus já reservou para mim e tomo posse. Deus quer agir, ou Deus quer que eu e você sejamos instrumentos da bênção que Ele tem para cada um de nós, para cada um de nós. Olha o que Jesus falou para os discípulos, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão, falarão novas, pegarão e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão. O que você está fazendo? Você crê ou não crê? A sua fé é suficiente para fazer isso que Jesus falou que você pode fazer? Ou você fica esperando que alguém levante a mão? Aquele profeta abençoado. Não, Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar. Então você o quê? Precisa o quê? Tomar posse das palavras de Jesus. E o que Jesus disse lá em João 14, 12? Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim
fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, na versão que eu anotei. O que Jesus estava falando? Que aquilo que Ele fez, se você crer, se você tiver fé, você vai fazer coisas maiores do que Ele fez. Olha o privilégio que Jesus está dando para mim e para você. Ei, se eu tenho fé, se eu coloco ela em prática, em ação, tá? Eu vou, em nome de Jesus, realizar coisas maiores do que Ele realizou, porque Ele vai me usar para que, através daquilo que Ele vai fazer na minha vida, ou para a minha vida, tá? As pessoas vão olhar e vão falar assim: meu Deus, eu preciso crer no mesmo Deus que aquele pastor crê, eu preciso crer no mesmo Deus aí que o João crê, eu preciso crer no mesmo Deus que o Cabidelli crê, que é João também, então é melhor só botar o outro nome para diferenciar. Eu preciso crer no Deus que a Janes crê. Eu preciso crer no Deus que a Amável e o Acácio creem. Porque eu olho para essas pessoas e vejo Deus abençoando, vejo Deus fazendo coisas extraordinárias. Percebe que Deus quer te usar, meu irmão. E eu já vou encerrar aqui. Falta 2 minutos só. Pastor, o que eu preciso fazer, pastor? Ousar. Ousar o quê? Crer. Colocar em prática a sua fé, né? E quando você fizer isso, você vai ser a resposta de Deus para aquilo que você busca, para aquilo que você anseia. Deus vai levantar você para você se mover no sobrenatural, não somente quando você está buscando para você, mas quando outros também esperarem de você. Você vai ser exemplo para as pessoas, de que se eles crerem como você crê, eles também vão andar no sobrenatural. Sabe, o sobrenatural, se você crer e colocar em prática, em ação na sua vida, o sobrenatural vai se tornar natural para você. Mas para os outros eles vão olhar: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Então Deus espera que eu e você sejamos respostas para esta geração, através da nossa fé. Que também sejamos exemplo para as próximas gerações. Olha só, o que eu tenho que fazer? Mais uma vez, outra coisa: obedecer, ser ousado, ter coragem. Mas eu preciso também ativar a minha fé para mover o sobrenatural. Tá? Deus está te chamando para ser o Elias deste tempo. Quem deseja?